Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Palavra do Senhor. Com a leitura do Salmo 139, eu quero cumprimentar a cada um de vocês, com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos reunimos hoje de modo excepcional, de modo diferente. Vocês aí em casa e nós aqui na igreja. No dia santo, a igreja continua reunida, a igreja continua em comunhão. Por causa da crise que se abateu sobre nós, a pandemia do novo coronavírus, nós ficamos impedidos de nos aglomerar, de nos ajuntarmos como um só povo. Mas isso não impede que nós estejamos em comunhão espiritual. Com isso em mente, nós celebraremos esse culto. Nós celebraremos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus, vamos cantar ao nosso Deus um cântico de louvor. Cantemos juntos, cantemos ao Senhor. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, o incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar, Deus vai mover até o céu e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus,
abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Alegria enche o nosso coração quando nós cantamos louvores a Deus. Alegria enche o nosso coração quando nós louvamos ao nosso Deus. Nós vamos agora nos colocar em atitude de oração, vamos curvar nossas cabeças aí aonde você está. Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir a Ele para que esteja conosco, dirigindo-nos nesse culto de louvor e adoração a Deus. Oremos, meus irmãos, minhas irmãs. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, hoje nós queremos mais uma vez cultuar a Ti. Senhor, nós queremos expressar do fundo do nosso coração nossa gratidão, porque a despeito das grandes tormentas da vida, Tu estás sempre conosco. Nós queremos, ó Deus, no dia santo, no dia especialmente separado para Te adorar, expressar a nossa gratidão, porque Tu tens sido o Senhor das nossas vidas. Aceita, portanto, Senhor, o nosso louvor. Aceita, portanto, a nossa adoração. Ó Deus, sê presente conosco agora. Aos que estão nas suas casas, aos nossos irmãos e irmãs, aos que estão acompanhando esse culto pela internet, por outras mídias, que todos nós sejamos guiados, dirigidos, guardados pelo Teu Espírito Santo. Que não sejam, Senhor, os nossos temores, as nossas preocupações, mas que seja sim, Senhor, a Tua graça superabundante sobre nós. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus, no livro dos Salmos, ainda no livro dos Salmos diz: Senhor, a Ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz, quando Te invoco. Suba a Tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos, como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Amém. Nós vamos, nesse momento, ouvir um cântico, ouvir um louvor que vai nos preparar para a palavra de Deus. Cantemos ao Senhor, louvemos a Deus. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sempre a tua destra está. Nem de dia e nem de noite, mal algum te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal.
te deixará cair, como a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Meus irmãos, minhas irmãs, nós nesse culto excepcional não temos o nosso ofertório, nós temos um culto diferenciado porque ele é menor, mas não falta o essencial, a palavra de Deus. O centro do culto evangélico é, sim, a palavra de Deus. E eu quero convidar cada um de vocês para abrirmos as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Apenas o versículo 13. A palavra de Deus diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo,
e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 13, 14, 15. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus, ela é o livro que inspira as nossas vidas. A palavra de Deus é diferente dos demais livros, porque a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos incomoda, nos constrange, ela nos lembra a todo momento aquilo que nós nem sempre queremos ouvir, aquilo que nós nem sempre queremos fazer, porque ela é, como foi dito, palavra do nosso Deus. A Bíblia, ela é, em certo sentido, como que um guia, uma bússola. Ela indica o nosso caminho. Ela mostra como nós podemos, devemos viver. A Bíblia, eu diria, ela nos capacita, nos habilita a vivermos uma vida abençoada e abençoadora. O texto que nós acabamos de ler, ele é especialmente abençoador porque ele nos ensina a viver. Por isso que o título dessa pregação é Saber Viver. 3 coisas importantes, 3 coisas eu queria partilhar com vocês que me inspiraram e me inspiram na leitura desse texto. A primeira delas é: a vida, ela demanda sabedoria. A vida, meus irmãos, de todos nós, sem exceção, é cheia de contradições. A vida é uma mescla, coisas boas, coisas ruins, acertos, erros. Não há quem esteja isento disso. Toda pessoa, desde que é nascida, ela vive sobre essa, vamos dizer, essa angústia, porque ora acertamos, ora erramos. Muitas vezes o nosso silêncio é um equívoco, mas em outras circunstâncias, o nosso silêncio é sabedoria. Muitas vezes a nossa fala revela inconsequência. Mas, às vezes, a nossa fala mostra coragem, firmeza. A nossa fala é salvadora, ela foi oportuna, foi um ato de coragem necessário. A vida é assim. Mas a vida também é, meus irmãos, uma mescla de alegrias e tristezas. Imaginem vocês agora que no mundo todo, quanta tristeza, quanto sofrimento não tem trazido essa pandemia. Na China e na Itália, somados, são quase 8.000 pessoas que já morreram. Que tristeza, quanta tristeza. No mundo todo, quase todas as nações do mundo, elas já foram alcançadas por esse novo vírus. E junto com as mortes, vem o temor, a preocupação daqueles que estão saudáveis, mas têm o temor de um parente, de um ente querido que é idoso e que esses, como nós sabemos, estão sob maior risco. A vida é assim. Tem dissabores e tem alegrias. Imaginem vocês que mesmo nessa época, com o surto, a pandemia do novo coronavírus, crianças nasceram aqui no Brasil, na América Latina, na China mesmo, ou até mesmo na Itália, crianças nasceram. O nascimento de uma criança, um filho, uma filha, é sempre, em qualquer circunstância, um sinal de dádiva de Deus. É um presente. Sabendo que a vida, ela é mesclada de coisas boas e ruins, males e benefícios, os estoicos, que eram os filósofos dos primeiros séculos do cristianismo, eles diziam que
a gente deve se preparar sempre para o pior. Preparar-se para o pior, sabendo que é possível que aconteça o pior. Os estoicos, ou o estoicismo, foi um ramo da filosofia grega que explicava ou ajudava a entender como é que a gente trata as complexas coisas do dia a dia. Era uma filosofia prática, uma filosofia que ensinava a encarar a vida como a vida deve ser encarada. Como crentes em Jesus Cristo, nós também enfrentamos contradições. E essa é a segunda coisa que eu queria destacar, é a segunda coisa que eu julgo importante nesse texto. A vida é cheia de contradições, a vida é cheia de circunstâncias alternadas, alegrias e tristezas, mas na vida nossa, cada um de nós, irmãos, irmãs, pessoas que amam a Cristo, pessoas que se devotam ao Evangelho, se dedicam corpo e alma a Deus, nós todos estamos sujeitos também a essas contradições, a essas ambiguidades, aos infortúnios da vida. Pois é, e as contradições da vida, na vida de uma pessoa que teme a Deus, elas não podem ser enfrentadas com medo, elas não podem ser enfrentadas covardemente. Na dor e no sofrimento, o Evangelho nos ensina a lançar-se em Deus. De volta à Bíblia, o texto diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Alguém sofrendo e alguém alegre. Quando nós temos que enfrentar o sofrimento, quando nós temos que enfrentar a dor, a melhor solução, eu estou certo disso, é lançar-se em Deus, jogar-se em Deus, jogar-se confiadamente em Deus, buscar nele refúgio e fortaleza. Por isso que o salmista diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, é o socorro sempre presente, bem presente no momento de tribulação, no momento de angústia. Mais do que isso, São Paulo, apóstolo, inspirado ou tendo isso em mente, ele diz, quando nós somos fracos, aí sim é que nós somos fortes. Quando nós estamos fragilizados, quando os problemas e as angústias da vida nos fragilizam, olha, aí é que se revela a fortaleza. Por quê? Porque nós, reconhecendo as nossas limitações, nos lançamos, nos jogamos em Deus confiadamente. Na dor e no sofrimento, lançar-se em Deus. E nas alegrias, cantar louvores, salmodiar. Por isso que os salmos estão recheados de expressões semelhantes a essa. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Cantar louvores a Deus, expressar com a voz, expressar com a vida a gratidão. Meus irmãos, essa mescla de alegrias e tristezas, essa mescla de tribulações, pesares, mas também de contentamento, é a vida. E nós temos que saber vivê-la com sabedoria. Tem alguém doente? Faça oração. Não se deixe tomar pelo terror, pelo pânico. Está tendo problemas e dificuldades? Enfrente com fé. O que é enfrentar com fé? Colocar-se diante de Deus, pedir socorro a Deus e encarar o problema. Fugir? Jamais. Nós não somos os que fogem, os que correm, os que simplesmente evitam o problema por temor, não. Nós reconhecemos os problemas, lamentamos por eles, sofremos, mas nos jogamos em Deus. E quando as coisas nos vão bem, nos vão muito bem, quando estamos alegres, exultantes, olha, cantemos louvores a Deus.
A terceira coisa, e a última coisa que esse texto inspira muito a nós, saber viver é o quê? Saber viver, meus irmãos, é saber que a vida tem contradições. E saber viver, então, é saber estar preparado para todas essas coisas. Hoje as coisas vão bem, amanhã podem ir mal. Hoje as coisas podem estar mal, mas depois do temporal, vem a bonança. Pessoas que sabem viver são aquelas que inspiram as suas vidas pela graça de Deus, que se orientam pela palavra de Deus, que descansam em Deus. São pessoas que são realistas, são pessoas que não se deixam enganar, são pessoas que não vivem como Alice no País das Maravilhas. Ou seja, ela foge dos desafios, ela foge dos problemas da vida. Não, nós não fugimos, nós enfrentamos os problemas. Nós estamos nos preparando. Tudo que vier, nós acolhemos, nós recebemos e enfrentamos com coragem, com fé. Pessoas sábias são pessoas que reconhecem que confiar em Deus é melhor do que o desespero. Confiar em Deus é melhor do que o pavor, o espanto. Nós confiamos em Deus. Vamos resumir então aquilo que nós falamos nessa pregação? É preciso saber viver, porque a vida é cheia de contradições. A vida tem coisas boas e tem coisas ruins. A vida de toda pessoa é assim e não é diferente na vida dos filhos e filhas de Deus. Nós também passamos por situações difíceis, mas nós sabemos que quem descansa em Deus, quem confia em Deus, está preparado para enfrentar as circunstâncias difíceis da vida. Eu quero terminar essa pregação, meus irmãos, querendo estimulá-los, motivá-los, inspirá-los a não se deixar esmorecer. Vivemos dias maus, dias dificílimos. A primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, essa semana ela teve um pronunciamento, ela fez um pronunciamento à nação, ao povo alemão, e ela disse que o problema que nós enfrentamos hoje, que o povo alemão, a humanidade enfrenta hoje, se assemelha à tragédia que foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Agora não é hora para desespero, não é hora para pavor nem pânico, é hora para ter muita fé, agir com consciência, com serenidade. Deixe que a sua serenidade, que a sua esperança, que a sua fé em Deus contagie quem está ao teu lado. Pode ser que você tenha um parente, um amigo, que está desesperado. Contagie ele, espalhe essa esperança maravilhosa, essa confiança que faz a diferença. Que Deus nos abençoe a todos. Curvemos nossas cabeças, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra nos lembra que na alegria ou na tristeza, na saúde ou na bonança, na alegria ou nos tormentos da vida, Tu estás sempre conosco. Tu não trazes, Senhor, os sofrimentos para nós, mas quando estamos sofrendo, Tu vem até nós para nos ajudar, para nos colocar de pé, para pôr os nossos joelhos firmes para caminharmos. Ó Deus, dá-nos mais esperança, dá-nos mais confiança, especialmente nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo. Sê conosco, ó Deus. Põe mais e mais, incendeia a nossa fé, para que nós possamos com ela ajudar outras pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos já encerrando o nosso culto dominical. Lembrando que hoje, às 19 horas, nós teremos mais uma vez culto ao nosso Deus. Nós não temos condições de convidar ninguém para nos juntarmos e assistirmos o culto. Mas você pode sim partilhar com um amigo, com um irmão, que nós estaremos reunidos mais uma vez pela internet. Quem sabe essa pessoa, um amigo, uma amiga, um vizinho, um parente, pode ser muito abençoado ouvindo a palavra de Deus, cantando conosco. Hoje, 19 horas, estaremos mais uma vez aqui
no canal da nossa igreja, reunidos para louvar a Deus. Que Deus te abençoe, recebamos a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.